O dilúvio é um dos eventos mais impactantes e significativos da Bíblia. Ele é descrito no livro de Gênesis nos capítulos 6 a 9 e representa não apenas um julgamento divino sobre a maldade humana, mas também a expressão da misericórdia de Deus para com aqueles que o obedecem. No início, Deus criou um mundo bom, conforme descrito em Gênesis 1. A criação era perfeita e refletia a bondade de Deus. No entanto, à medida que o tempo passou, a humanidade foi se afastando de Deus. Gênesis 6, versículos 5 e 6, nos revelam uma situação sombria. Viu o Senhor que a maldade do homem se tinha multiplicado sobre a terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas má, continuamente. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou no coração. A humanidade havia chegado a um ponto de degradação moral e espiritual tão profundo que Deus, em sua justiça, decidiu intervir. A corrupção tomou conta da terra e as pessoas não mais seguiam os caminhos de Deus. Elas estavam envolvidas em violência, imoralidade e idolatria, e a maldade se espalhou por toda parte. Deus viu que a humanidade estava perdida, sem esperança de recuperação. Por isso ele decidiu que a única maneira de preservar a criação seria destruir o mal e recomeçar. A escolha de Noé. Mas entre todos aqueles que viviam na terra, havia um homem que se destacava. Noé. Gênesis 6, versículo 9, descreve Noé como um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Enquanto todos ao seu redor se entregavam ao pecado, Noé permaneceu fiel e obedeceu a Deus. Noé não era perfeito, mas tinha um coração disposto a seguir a vontade de Deus. Deus fez uma aliança com Noé e lhe revelou o plano para salvar a humanidade. Construir uma arca. Ele explicou que, devido à maldade do mundo, enviaria um dilúvio para destruir tudo, mas que Noé e sua família seriam salvos, juntamente com os animais, para repovoar a terra após a destruição. Gênesis 6, 13 a 14 diz: Disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo diante de mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Noé obedeceu a Deus sem hesitar, mesmo que o dilúvio fosse algo sem precedentes. Ele seguiu cada instrução, mesmo quando as pessoas ao seu redor zombavam dele. Construir a arca foi um projeto longo e complexo, mas Noé não se deixou desanimar pelas dificuldades nem pelas críticas. Ele confiou nas promessas de Deus e fez sua parte. O dilúvio chega. Quando a arca foi finalmente construída, Deus ordenou que Noé entrasse nela com sua família, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos, e que levasse consigo um casal de cada espécie de animal, além de mais 7 casais de alguns animais puros, para garantir que houvesse uma preservação de todas as espécies. Noé obedeceu a todas as instruções. Então as chuvas começaram. Gênesis 7, versículos 11 e 12, descrevem o momento. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, no 17º dia do mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. As águas cobriram a terra, e o dilúvio foi tão poderoso que destruiu toda a vida que existia fora da arca. A Bíblia descreve que até as montanhas foram cobertas pelas águas, e a terra ficou completamente submersa. Foi um evento de proporções inimagináveis. A razão para o dilúvio. O dilúvio foi uma manifestação da justiça de Deus. Ele não enviou o dilúvio de forma leviana ou impulsiva, mas como uma resposta à corrupção e ao pecado da humanidade. Deus é justo, e ele não pode ignorar o mal. Mas ao mesmo tempo, o dilúvio também foi uma oportunidade de recomeço, uma chance de começar de novo com aqueles que estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus. O dilúvio não foi uma punição sem propósito. Ele serviu para mostrar a seriedade do pecado e as consequências da desobediência a Deus, mas também refletiu a misericórdia divina, pois Deus não destruiu Noé e sua família. Ele os preservou como um remanescente fiel, mostrando que, apesar do juízo, há sempre esperança para aqueles que seguem a vontade de Deus.
Além disso, o dilúvio é um tipo de Cristo, pois assim como a arca foi o meio de salvação para Noé e sua família, Jesus Cristo é o nosso meio de salvação. Ele é a arca que nos oferece proteção do julgamento final, quando pela fé nos refugiamos nele. O pós-dilúvio. A aliança de Deus com Noé. Após o dilúvio, Deus fez uma promessa a Noé e à humanidade. Ele estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Gênesis 9, versículos 12 a 13 dizem: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, para gerações perpétuas. Ponho o meu arco nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris que vemos no céu após a chuva é o sinal dessa aliança. Ele nos lembra da promessa de Deus de misericórdia, fidelidade e graça, mesmo quando a humanidade falha. O dilúvio, embora tenha sido um julgamento severo, também foi um ato de redenção, pois através de Noé, Deus preservou o seu plano de salvação para a humanidade. Lições do dilúvio. O dilúvio nos ensina várias lições poderosas. A gravidade do pecado. O dilúvio revela o quanto Deus odeia o pecado e como ele corrompe a humanidade. Ele não ignora a maldade, mas age com justiça. A fidelidade de Deus. Mesmo em meio ao julgamento, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Ele é fiel às suas promessas e nunca abandona aqueles que o obedecem. A misericórdia de Deus. Deus poderia ter destruído toda a humanidade, mas ele escolheu salvar Noé e sua família. Isso nos lembra que, embora mereçamos julgamento, Deus oferece graça e misericórdia àqueles que se arrependem. O chamado à obediência. Noé seguiu as instruções de Deus, mesmo quando o dilúvio parecia algo impensável. Ele confiou na palavra de Deus e sua obediência resultou em salvação. O símbolo da salvação em Cristo, como a arca foi o meio de salvação para Noé, Jesus é a nossa arca. Ele é o único meio pelo qual podemos escapar do julgamento de Deus e ser salvos. Conclusão. O dilúvio foi um evento de grande significado na história da humanidade. Foi um ato de juízo divino sobre o pecado, mas também uma manifestação de misericórdia e salvação. Através de Noé, Deus preservou a humanidade e a criação, e com a aliança do arco-íris, ele nos lembra de sua fidelidade. O dilúvio, mais do que um simples evento histórico, é um retrato do coração de Deus. Ele é justo, mas também cheio de graça, sempre disposto a salvar aqueles que se voltam para ele em obediência e fé. Hoje o arco-íris que vemos no céu não apenas nos lembra da promessa de Deus, mas também nos aponta para a verdadeira salvação encontrada em Jesus Cristo. Ele é a nossa arca, e nele podemos encontrar refúgio e proteção, como Noé e sua família encontraram após o dilúvio. Que possamos, como Noé, ouvir a voz de Deus e obedecer à sua palavra, confiando em suas promessas.